Maravilha, vamos lá. Todos ouvindo bem aí? Então vamos lá. Bom, a aula de hoje eu preparei para vocês. Na verdade, são três temas. Os dois primeiros que eu falo mais brevemente para não ficar cansativo, até porque eu quero que seja uma coisa bem dinâmica também. Então, os dois primeiros temas é sobre follow-up, networking e depois técnicas de vendas. As fontes que eu estou usando para essa aula aqui. Primeiro, eu acho que não é todo mundo que sabe, mas eu escrevi dois livros sobre vendas. Um é O Vendedor do Futuro, que eu entrevisto pessoas falando do mundo corporativo, reflexões e por aí vai, de uma forma bem do meu jeito, solta e, enfim. E aí quem quiser, eu tenho esse livro aqui também, posso dar para vocês sem problemas. E o segundo, que é o mais recente, aí tem uns 5 anos, que é o Sales e Marketing, né? Que Estados Unidos e lá fora, hoje em dia, vendas e marketing é uma única área, né? Assim, antigamente, vendas e marketing brigavam, né? O marketing vendia o sonho, vendas tinha que entregar aquela coisa, e hoje em dia, cada vez mais, essas duas áreas estão juntas, né? E esse eu escrevi com Zé Luiz Tavares, que é um super publicitário, que trabalhou com o Walter Longo, com o Justus, enfim. Então, a primeira fonte é um pouco do que eu tenho nesses dois livros. A segunda fonte é esse livro aqui, não sei se alguém já ouviu falar desse cara. É o Aaron Ross, é um livro clássico de, opa, tem um errinho aqui, né, de vendas, de hoje em dia, né? Ele foi o livro número, não sei se ainda é, né, mas durante anos ele foi o número um mais vendido lá nos Estados Unidos, que é interessantíssimo, é bem denso, mas ele traz coisas muito novas e assim bem voltado para startup, para as empresas de hoje em dia, né? Eu trouxe algumas coisas dele também. E por fim, paralelo a isso, eu trouxe também a metodologia Sandler, que é uma metodologia de vendas da década de 60, clássica, que é tão boa que é moderna até hoje. Então, quem quiser depois pesquisar, eu posso passar essa referência aí. E por fim, um pouco do que a gente aprende com as pancadas do dia a dia aí da vida. É, eu trabalhei na antiga Elemídia, que é hoje Eletromídia, tive uma empresa de treinamento e palestra que eu fazia, treinava a equipe de vendas, treinei a equipe do UOL, do Uber, enfim, de várias empresas legais. Trabalhei em agências de propaganda, a Young Rubicon, o grupo RBS também, uma empresa de aplicativos, que foi a maior empresa de aplicativos do Brasil, que a gente vendeu para a RBS, que era a Fingertips. Então, trago coisas que eu fui aprendendo no dia a dia. Legal, então a gente vai falar de follow-up, tá? Primeiro. E aí eu faço uma pergunta para quem quiser responder aqui. Como é que vocês acham que follow-up deve ser feito? Alguém arrisca aí dizer? Pensando num lead, né? Pensando que a gente está fazendo aquela marcação com o lead para ele responder, ou mesmo assim ele não responde. O que que vocês acham que tem que fazer? Tem que Oi? insistir muito? Não tem? Quem quer arriscar aí, Eu sem posso medo de falar? tentar aqui do carro. Então vai, Dani. Eu geralmente eu faço follow-up trazendo um outro imóvel interessante, algo que traga um novo interesse para o cliente. Então, assim, de repente, ele está quieto ali e de repente eu acho um outro que é parecido com o perfil e falo assim, olha, entrou um imóvel aqui que eu me lembrei de você. Você ainda está procurando, sabe? Alguma coisa desse gênero. Tem que trazer alguma coisa para encantá-lo, para chamar a atenção dele. Boa, boa. E com que frequência você faz isso? Eu vou sentindo. Se a pessoa já me deu alguma abertura, depende, se ela já visitou comigo, se ela nunca fez nada, eu faço com uma frequência desde que eu tenha algo atrativo. Se eu não tiver algo atrativo, Boa. eu não vou ficar mandando coisa, entendeu? Depende muito do que eu tiver para atrair o cliente. Eu não vou. Depende, por exemplo, eu tenho minhas exclusividades.
Teve um cara que eu nunca mais falei, mas aí a exclusividade baixou 200 mil. Eu falei, olha, eu lembrei de você, aquele apartamento que você gostou, que ele nunca visitou comigo, ele baixou 200 mil reais, entende? Então Boa. depende muito da oportunidade também. Mas eu tenho um trauma, Rei, eu gosto muito de te ouvir, porque eu detesto ser corretora pentelha, sabe? Que fica na orelha. Uhum, uhum, Então, e você mesmo falava para mim, às vezes o follow-up ele é importante, né? Você tem que ser lembrado, às vezes tem que ser pentelho, tem que ser vendedor, né? Então, uhum, uhum. é isso. Muito bem. É, você falou uma coisa acho que bem importante, né? Assim, é ser lembrado, né? E de que forma a gente é lembrado. É, e aí tem uma diferença bem sutil, assim, importante, que é o ser persistente e o ser insistente, né? O persistente é aquele que você fala, putz, realmente essa pessoa, né, tá trazendo coisa aqui, não tá desistindo, né? E o insistente é o chato. Então, quando a gente deve ser o persistente e não o insistente, o chato? Aí é um exercício de empatia, que a gente vai falar mais pra frente, que é a gente se colocar no lugar da pessoa, né? Então, muitas vezes assim, ai, puta, mas é chato, eu vou ser muito chato com ele, puta, será que eu mando, não mando? Ah, não vou mandar. Aí é um dos erros que normalmente acontece, né? Por quê? Porque tem o outro corretor, a outra imobiliária que está mandando. Agora, mandar com pertinência, manda lá um imóvel. Essa coisa que a Dani falou é muito legal. Lembrei de você, né? De novo, super importante. E em linhas gerais, é isso aqui, ó. Quem não lembra do Chips, da série do Poncherello e Eric Estrada, né? Que é o seguinte: você é como seguir um carro na estrada sem Waze, sem tecnologia. A partir do momento que você perde de vista quem você está seguindo, ferrou. Então, vou trazer um exemplo prático. A Mônica abriu o curso dela, começou a fazer a curadoria das pessoas que vão entrar. A pessoa falou assim: Ah, eu vou pensar. Aí a Mônica vai falar assim: Ah, tá bom, tá aberto. Ela perdeu a pessoa da estrada. O normal ela falar, vou pensar. Só que assim, ah, você vai pensar legal. Quando você acha que você dá uma resposta? Putz, eu acho que em uma semana. Pô, anota no papelzinho, né? No CRM, no cigarro, no papel de pão, qualquer lugar. Mas é muito importante você ter o próximo passo ali anotado. No nosso caso, eu vou trazer um caso prático, um lead bom, quente, que falou isso pra mim. Eu falei, pô, mas e aí? Ah, agora eu preciso mostrar pra minha mãe tá viajando. Eu falei, perfeito. Quando que ela volta? Ah, daqui 2 meses. Ela volta por volta de 15 de julho. Eu entrei na minha agenda, coloquei, falei com o fulano, né? Dá trabalho, é chatinho, mas tem que ser feito. Né? Em maio, dia tal, ele disse que ia viajar com a mãe e vai voltar dia 15 de julho. 15 de julho tá na minha agenda para ligar para ele. Fofo. Como foi de férias com sua mãe e tal? Pô, pois é, então lembra que a gente ficou de visitar o empreendimento X, né? Pô, você não sabe, vamos lá, enfim, traz alguma coisa diferente, nova. Então, follow-up é muito importante, acho que de tudo de follow-up é o que eu trouxe aqui o que eu considero mais importante, que é exatamente o que eu falei para vocês, né? Então, em resumo, antes de passar para networking, o follow-up, a gente tem que fazer o quê? De forma natural, buscar pontos em comum. Então, assim, estou atuando muito em Alto de Pinheiros, né? Acho que você já deve perceber. Nasci lá, cresci lá, estudei no Santa Cruz. E aí eu solto na visita, às vezes, quando eu tô, acho que até com a Dani, né, Dani? Uma visita que a gente fez, para o proprietário, eu comentei. Falei, ah, pô, estudei no Santa Cruz, tal. Ele, ah, não acredito, eu também. Ó, que legal. Você já busca um ponto de Tudo bem que intersecção. muitos anos antes, né? Mas tudo bem. Muitos anos antes. Mas é legal, né? Ele fala, é uma referência, né? Então, assim, vocês tentarem também buscar a dica que eu deixo, é, esses pontos de conexão que ajuda muito no follow-up. E, às vezes, é melhor pecar por excesso do que por falta.
E aí, na minha visão, sem exagerar, né? No sentido de que, putz, não, e aí eu respeito, eu só não concordo, né? Porque tem gente que fala assim, não, eu mando até o cara falar não me liga mais, né? No nosso caso aqui no dia a dia. Eu acho que não precisa disso, né? Eu acho que a gente tem como fazer o follow-up, ser pertinente, ser o persistente e não o chato insistente e evitar o não me ligue mais. Então, eu acredito muito nisso. E a gente só dá esse tom fazendo. Então, às vezes, putz, acho que eu passei um pouquinho, tudo bem. Ou você vê que você não fez o quanto deveria ser feito, o outro corretor concorrente fez, ele vai passar na tua frente. Então, tudo bem. O importante é sempre fazer.